Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo certo aí com a vida de vocês. E eu sou Edival Leite, Líder Coach, e hoje vamos gravar aqui um vídeo, falando aí, sobre a importância e a autenticidade aí no seu ambiente de trabalho, Qual a importância aí de ser autêntico no nosso ambiente de trabalho? Como que você está enfrentando a situação? Tem sido autêntico aí no seu local de trabalho? Como que está funcionando isso, Tem jogado a real ali, Tem feito aí as duas caras? Como que funciona aí o processo para vocês? Eu falo que a vida profissional da gente, ela demanda o desenvolvimento, de diferentes competências aí, de habilidades e até mesmo aí de atitudes, no nosso dia a dia aí, dentro do nosso processo. O que vocês acham, Entre elas aí, uma que tem ganhado bastante relevância aí, nos últimos tempos, é a autenticidade. A pessoa ser autêntica, gente, ser ela mesma. Ou seja, é a capacidade aí que um indivíduo tem de ser ele mesmo, expressando aí a sua identidade, com liberdade, sem se anular aí, apenas para se encaixar ali, em determinado ambiente. Hoje falta isso muito para as empresas, gente? As pessoas vivem ali rótulos, Porque elas tentam se encaixar naquele ambiente e geralmente aí isso não dá muito certo, Acaba frustrando ambas as partes, ou o empregador ou o colaborador, Então nesse vídeo de hoje aqui, eu convido você para conferir alguns motivos, para que sejamos aí mais autênticos no exercício aí da nossa profissão, e também aí alguns cuidados que devemos ter, nessa iniciativa, sem dizer, sem fazer aquele muito aí forçar a barra, dar uma forçadinha ali na situação. Eu falo que a autenticidade aí é o medo de ser, quem é no seu trabalho. Isso, já viveram isso, gente? Conhece alguém que está vivendo isso? Como que está sendo isso aí no seu processo, dentro da sua empresa? Eu falo que seja você mesmo, É um conselho que todo mundo já ouviu. Inclusive, já utilizamos em algumas ocasiões aqui, nos meus vídeos. Já gravei vários vídeos, sobre isso, onde tem contando esse assunto, Eu falo que, todavia, aí, ser autêntico não é algo aí, assim, tão simples, Hoje em dia, nós vivemos uma sociedade aí onde é muito... ainda continua muito tabu, muita barreira aí em relação a isso. Eu falo que na sociedade em geral, mas especialmente no ambiente de trabalhos, eu falo que os indivíduos aí, eles passam por um fenômeno que a psicologia chama aí a psicologia ela acaba chamando de encobrimento. Encobrimento. Já ouviram falar desse termo ou não? Esse fenômeno ele consiste no fato de as pessoas, encobrirem certos traços aí da sua personalidade, tentar se passar por uma outra coisa, Opiniões, crenças e fatos aí sobre suas vidas, elas tentam ocultar isso, Por conta do medo de serem consideradas aí diferentes, E que não estejam ali encaixadas aí naquele âmbito de trabalho ali, naquele processo. E como o ser humano, ele é um ser social, por natureza, o ser humano é social por natureza, gente. Ele pertence a um grupo e é importante para ele aí. Já perceberam, os adolescentes pertencem àquele grupinho, às vezes na faculdade tem aqueles grupinhos, Tem aqueles grupinhos de amigos mais seletivos. Então o ser humano é assim, ele é sociável e gosta de pertencer a alguma coisa. O problema é que isso depende da aceitação do outro, do outro grupo, da outra pessoa. O que promove aí, o que acaba promovendo aí, o que a psicologia chama de encobrimento, já que ser diferente aí provoca, medo da rejeição, de não ser aceito aí pelo grupo. Assim, os indivíduos acabam por promover diversos ajustes em si mesmos, para que se encaixem ali no ambiente onde eles estão inseridos, o que inclui também, que é o assunto que eu quero tratar aqui, as empresas em que eles trabalham, que acaba acontecendo esse encobrimento aí da sua personalidade, dos seus traços. Mas eu falo que desenvolver a autenticidade, contudo, significa, seguir na contramão desse processo, De tudo isso que eu falei, a gente tem que ir na contramão disso.
E eu falo que exige muito, né? É um ato de coragem, mas muito benéfico, pois permite que as pessoas expressem a sua autenticidade e aprendam a conviver com as diferenças, o que é essencial no trabalho e na sociedade. Hoje a gente fala muito sobre isso, né? A mídia joga muito sobre isso, sobre inclusão, né? Sobre aceitação e tudo mais. Mas, né, realmente a empresa ela está preparada para isso ou não, gente? Como que está aí na sua empresa? E por que precisamos aí ser autênticos na vida profissional? Eu falo que a gente tem que ser, né? Doa quem doer, aí a gente tem que ser autêntico na nossa vida profissional, sim. Então eu quero falar para vocês, né? Olha alguns aspectos aí, né? Alguns motivos para que você aí seja você mesmo em seu ambiente de trabalho. Então veja comigo, vamos ver se vocês concordam ou não. Vamos juntos, né? Tentar desmistificar esse processo. Um motivo, né? Você sendo autêntico, você vai ter segurança psicológica e autoconfiança. Por quê? Porque é você mesmo. Então você vai ser mais autoconfiante. Eu falo que omitir diversos aspectos da sua identidade e até mesmo fingir ser alguém que não é, são atitudes extremamente cansativas do ponto de vista, né, mental, gente, do nosso mindset. Olha isso, né? Esse é um dos motivos, né? E o que acontece nisso? As pessoas adoecem quando elas não se permitem ser quem elas são. Pois elas estão vivendo um papel ali, elas estão representando. É como se fosse uma peça de teatro e elas estariam representando alguém, alguma coisa ali. Por isso, viver em um ambiente em que o indivíduo pode mostrar, né, o seu ser, sem medo de ser julgado, eu falo que oferece mais segurança psicológica. Né? Isso você pode até falar com algum psicólogo, gente, eles vão te falar exatamente o que eu estou dizendo. No trabalho, eu falo que essa sensação é especialmente aí benéfica, pois permite que o profissional aí seja mais autoconfiante para realizar aí as suas tarefas do dia a dia e as suas atividades, porque ele tem autoconfiança, ele é ele mesmo, ele é autêntico, ele é aquilo e pronto. Olha só como que isso funciona. Além disso, aí, ele se tornará aí mais corajoso para dar aí as suas opiniões, para tomar decisões, para assumir aí riscos calculados e para agir aí de forma criativa dentro do processo dele ali, dentro da entrega ali, né, que ele está, da atividade ali que ele está propenso a realizar. Olha isso, gente. Muito interessante, né? Um outro motivo, né, gente? A sociabilidade, aí quase não sai a palavra, gente. E bom relacionamento aí interpessoal. É se interrelacionar ali, né? É cuidar do seu relacionamento interpessoal. Quando as pessoas vivem aí nesse estado de segurança psicológica, elas sabem que não serão julgadas. Ao mesmo tempo em que elas compreendem que não devem julgar, né, quem convive com ela. Isso vale para os dois lados. Se você está centrado nesse assunto, você está centrado, né, a ser receptivo, a aceitar, né, você vai aceitar a autenticidade do outro como o outro vai aceitar a sua autenticidade. Eu falo que essa atmosfera de liberdade e tolerância, ela facilita a conexão entre o quê? Entre os colegas de trabalho ali, gente. Tudo vai se tornar muito mais claro, porque as pessoas são elas mesmas. Não existe duas caras, uma falsidade ali, né? Uma interpretação. Dessa forma, eu falo que as pessoas que trabalham, né, numa mesma equipe não hesitam em buscar aí auxílio umas nas outras, em dar sugestões, em dialogar para resolver, né, ou prevenir problemas, e também em tirar dúvidas, em compartilhar os seus saberes e em construir relações aí de afeto e de amizade. Por quê? Porque você não estará com medo, né? Eu não vou falar nada com aquela pessoa porque ela é duas caras. Ela, na minha frente ela é uma coisa e por trás ela é outra. Já aconteceram com vocês isso? Acaba não partilhando, não tirando uma dúvida com o colega do lado porque tem medo disso? Se a pessoa fosse autêntica, seria coragem, né? Essas medidas elas possibilitam que a produtividade da equipe ela seja beneficiada e que um clima organizacional ali harmônico seja construído. Gente, eu sei que falando tudo isso aí não é muita realidade hoje, né, das grandes empresas, nem de muitas empresas aí que eu conheço. Mas é um fato que a gente deve se pensar. Um outro motivo, né? Eficiência, criatividade e inovação. Se a pessoa for ela mesma, ela tem, né, esses aspectos. Algumas pesquisas recentes aí têm apontado que os ambientes de trabalho que permitem,
que as pessoas sejam elas mesmas, elas favorecem a eficiência e a criatividade das atividades, principalmente empresas ligadas ao marketing, né, gente? Marketing, endomarketing aí, as pessoas elas têm que ser muito criativas e elas sendo elas mesmas, elas não vão ter medo, né? Isso vale para todos, mas eu citei aqui, né, algum exemplo. Como as pessoas aí elas não têm medo de ser autênticas nesses ambientes, eu falo que elas trocam ideias e sugestões, né, com mais liberdades. O que favorece aí o surgimento do quê, pessoal? De ideias criativas e inovadoras aí dentro do processo, né? Dentro do seu processo de entrega. E soma-se a isso, né, o fato de que elas trabalham aí mais motivadas, já que não precisam omitir ou modificar aí determinados traços, né, do seu ser, de quem ela realmente é. Isso aumenta consideravelmente aí, né, a produtividade ali dentro da empresa. Pois quem trabalha com liberdade trabalha mais e o que, gente? Muito melhor. Vai trabalhar mais e muito melhor. Um outro motivo aí pra gente ser autêntico, que é o assunto que a gente fala muito, né? Diversidade, né? A gente passou aí, esse mês que passou aí, né? O mês da diversidade, e onde muitas empresas aí colocaram suas bandeirinhas, né? E fizeram muita festa em cima disso. Quando uma organização aí abraça e promove essa cultura da autenticidade, ela automaticamente aí ela favorece o quê? A diversidade aí dentro do seu quadro de colaboradores, dentro do seu quadro de funcionários. Eu falo que os profissionais aí se sentirão aí livres, né, para ser quem são. E com isso a empresa certamente identificará a diversidade de perfis aí que compõem seu quadro de funcionários. Mas lembre-se, gente, né? Cada empresa tem seu dogma e a sua cultura e as suas regras que devem ser seguidas, né? Eu tô falando para a pessoa ser autêntica, mas aí dentro, né, do seu ambiente. Então existe, por isso que eu tô falando aí de avaliação, né, de comportamento. Eu falo que lidar com as diferenças é um desafio social, com que todo ser humano aí deve aprender a lidar diariamente. Principalmente as organizações, gente, para haver aí que a inclusão. Hoje a gente tem muitas empresas aí, né, com muitas regras de trabalho, né, para fazer a inclusão. No entanto, e mesmo que isso seja desafiador, a diversidade também traz as suas vantagens, pois as diferenças são o que enriquece o quê? Um grupo de trabalho, gente. Dependendo da organização ali, haverá uma troca de energia, uma troca de informações, né, de respeito mútuo entre as equipes. Se todos souberem as mesmas coisas e agirem da mesma forma, certamente não teremos soluções tão criativas e eficazes. Concordam ou não? Deixe nos comentários aqui embaixo, que esse é um ponto de vista bem polêmico, né? Então, deixe seu comentário aqui embaixo para que eu possa ler depois, para a gente possa interagir. Eu falo que estudos aí têm indicado que as empresas mais inclusivas, gente, olha isso, obtêm receitas maiores e mais competentes aí para alcançar aí os seus objetivos financeiros. Já repararam isso ou não? Pode perceber aí que grandes empresas com programas de inclusão, elas estão muito bem no mercado? Repare para vocês verem no processo, né? Um outro motivo aí, lideranças mais competentes. Então, você ser autêntico, né? A gente tem aí lideranças muito mais competentes. A autenticidade aí não é um fator que beneficia apenas os funcionários das equipes, apenas o chão de fábrica, os colaboradores, mas também o quê? Né? Os líderes das organizações, que é um dos focos principais, gente. Se você, líder, for apto aí à inclusão, diversidade e ser autêntico, seus liderados também vão tomar isso como exemplo. Lembre-se que líder lidera pelo exemplo. Também é importante aí que um líder possa ser ele mesmo. O líder ele tem que ser autêntico, gente. Ele tem que ser ele mesmo, porque ele tem que liderar pelo exemplo. A autenticidade em um líder, né, o torna aí mais corajoso e confiante aí para tomar decisões. O que é uma rotina na vida de quem ocupa essa posição, gente. A tomada de decisões ali é dia a dia, né? Isso acontece diariamente. Então, né, a pessoa sendo autêntica, ela estará mais confiante, né, para tomar as decisões aí e se posicionar perante a equipe, perante a empresa. Eu falo que isso faz do líder alguém mais ágil e criativo na solução e na prevenção dos problemas aí do seu departamento. Olha que legal, né, gente?
Além do mais aí, ele também se torna mais enérgico e competente nas soluções aí dos conflitos entre os seus colaboradores, porque ele sendo autêntico, ele respeita a autenticidade de cada colaborador, ele consegue fazer a inclusão ali, então assim, o ambiente vai ficar muito melhor, né? Onde vai haver uma discussão ali, né? Vamos dizer ali saudável, uma discussão benéfica ali dentro da organização, dentro do departamento, dentro da empresa. Portanto, a eficiência do líder inspira e otimiza o desempenho dos demais funcionários. Ser autêntico, mas sem forçar a barra, tá, gente? Vamos ser autêntico, mas sem forçar a barra. Ser você mesmo. Eu falo que, de fato, ser autêntico facilita a vida no ambiente de trabalho. E ela faz aí desenvolver essa característica, né? Sempre. Mas uma outra coisa, desenvolver essa característica não é um processo assim tão fácil. É ou não? Como que você vê esse assunto? Eu falo que, em primeiro lugar, aí é importante que a empresa construa essa cultura de segurança psicológica, que permite aí as pessoas serem elas mesmas. Porque às vezes as organizações elas não permitem, gente. Então vai estar sempre você se encaixar ali naquele padrão. E isso vai, né, cair na mesmice de sempre. A gente ainda tem muitas organizações assim, né, que a gente vê aí e que a gente vê que, né, tá ultrapassada. Eu falo que por isso o exemplo precisa vir dos líderes da alta liderança, que devem expressar aí a sua identidade e incentivar aí que os outros também o façam. Deve vir da alta diretoria para baixo, gente, e não de baixo para cima. O sistema sempre funciona dessa forma. Eu falo que esse incentivo aí, no entanto, não deve ser confundido aí com o quê, né? Com aquela pressão, né? Porque geralmente a gente tem aí esse processo, né? Aquela pressão em cima de como que você vai ter que ser. Nenhum funcionário deve se sentir pressionado, né, a revelar o seu ser. Ah, você não está sendo autêntico, vamos revelar, vamos fazer. Não, tem que ser uma coisa natural ali, né? Tem que acontecer, tem que fluir, né? Naturalmente. Pode ser que por uma escolha pessoal, ele prefira omitir determinados traços da sua personalidade. Conheço muita gente assim dentro de ambiente de trabalho, gente, onde a pessoa, né, ela acaba oprimindo esse lado dela, né, e isso é muito ruim da gente trabalhar ali, mas o coach a gente trabalha bastante isso. Eu falo que estimular aí a autenticidade não é forçar ninguém a nada, mas apenas mostrar às pessoas, né, que se quiserem, elas podem mostrar quem elas são, sem medo, né, sem medo de represálias e sem medo aí de ser taxadas. Isso é muito legal, gente. Isso eu acho que é um dos pontos principais. Aliás, há pessoas aí que de fato, né, são mais sérias no trabalho por uma escolha pessoal, né, do profissionalismo. Às vezes ela tem aquela postura ali no trabalho porque ela se sente mais confiante assim, né? Então ela é uma coisa no trabalho e fora ela é uma pessoa mais tranquila. Existe muito isso também. E não há nada de errado com isso, tá, gente? Ao meu ver, eu não vejo nada de errado com isso, desde que ela respeite a autenticidade das outras pessoas. Por fim, vale ressaltar aí que para promover essa cultura de autenticidade, é fundamental aí que as pessoas não apenas se permitam ser quem são, mas também que saibam lidar com as diferenças, né? Porque não adianta nada a empresa falar, eu aceito tudo isso, mas ela não sabe lidar aí com esse processo. E aí vai se tornando em nada, gente, não vai virar muita coisa. E não adianta aí que o indivíduo aí seja autêntico, sem permitir aí que os outros também o sejam. Ah, eu sou assim, mas você não pode ser assim. Então, assim, eu falo que é uma troca aí, né? Tem que haver essa troca aí de cultura, né? E a pessoa respeitar também. Respeitar e ser respeitado. A liberdade de um termina quando começa o quê, gente? A do outro, né? É assim que diz esse ditado? Por isso, nunca é demais lembrar aí que respeito, honestidade, ética, empatia e altruísmo aí continuam sendo valores importantes e que eu sempre prego aqui nos meus vídeos, né, gente? Que a autenticidade aí jamais invalidará. Ok? Isso, gente? O que vocês acham? O que vocês acharam aí do vídeo de hoje? Achou que faz sentido isso que eu falei ou não? Né? O que você pensa aí sobre autenticidade aí na vida profissional? Vai se revelar agora? Vai ser você mesmo lá no seu ambiente de trabalho? Ou não? Você, líder, vai deliberar isso? Vai respeitar aí os seus colaboradores? Acredita que ela pode beneficiar aí seu ambiente de trabalho? Deixe sua opinião aqui, caso assim desejar, se você sentir à vontade.
Além disso, né, gente, é muito bom a gente trocar informações, né, com colegas de trabalho, nas redes sociais, aqui mesmo no YouTube, lá nas minhas fanpages, no Blogger, no LinkedIn, a gente compartilhar esse tipo de vídeo, né, por meio das redes sociais, porque hoje estamos vivendo um novo normal, né? Teremos aí um novo, eu digo que teremos um novo normal após a pandemia, quando todo mundo for vacinado aí, né? A gente vai ter pessoas mais empoderadas aí dentro dos seus locais de trabalho. E pessoas, né, que estão se preparando ainda, pessoas que foram demitidas dos seus antigos empregos e que estão aprimorando aí os seus autoconhecimentos e que vão voltar, né, para o mercado de trabalho muito mais empoderadas e muito mais com seu autoconhecimento aí muito maior. Então, como eu sempre termino meus vídeos, boa sorte para vocês, sucesso sempre na jornada de vocês. Até o próximo vídeo aqui, onde estarei abordando qualquer outro tipo de assunto relacionado a lideranças, coach de vida e professional self-coach. Então não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal do YouTube, Edival Leite Líder Coach, ativar o sininho de notificações, assim vocês receberão aí os novos vídeos quando entrarem aqui na plataforma. E obrigado aí, né, e gratidão por vocês me acompanharem aqui. Fiquem com Deus.